Olá pessoal, dessa vez nós iremos ver como derrotar ou pelo menos tentar os gigantes de Shingeki no Kyojin ou Attack on Titan. E já começo dizendo que não vai ser nada fácil, a não ser que você seja bastante sortudo. Mas antes, queria começar dizendo que esse vídeo é inspirado no canal Derrotando Filmes, e resolvi trazer esse conteúdo pois achei que seria interessante algo do tipo na área dos animes. E se você curte a ideia, me apoie se inscrevendo para me incentivar a trazer mais conteúdos assim. E agora, vamos começar. No início do primeiro episódio, passa cenas de homens que acreditam serem do exército, lutando contra um gigante humanoide e, ao que parece, ser nossa maior dificuldade para sobreviver. De início, após um tempo, percebemos que tudo foi um sonho de Eren, que é o nosso protagonista. Se isso acontecesse comigo, eu já começaria a tomar mais precauções, como planejar o caminho de fuga caso a muralha fosse invadida. Até porque é mostrado que Eren se preocupa bastante com essa ideia de que algum dia os titãs invadam. E outra coisa, o governo precisa investir mais em segurança, porque policiais em pleno expediente bebendo como se fosse mais um dia normal é algo bem precário, e mesmo que titãs não ataquem e eles não precisem lutar, ainda assim há serviço público a fazer, como a segurança dos cidadãos. Mas ok, nos são apresentadas algumas ideias logo no início. Uma delas seria que a cidade onde eles vivem é o distrito de Shigashina, que é a cidade feita sobre a muralha Maria, que é uma das 3 grandes muralhas, e as outras duas, mais para o centro, são as muralhas Rose e a muralha Sina, localizadas mais ao centro, cada uma contendo 4 distritos. E a segunda informação básica seria que as muralhas teriam 50 metros de altura, que é mais ou menos um campo de futebol de lado. Conhecendo essas informações, já daria de primeira para criar um plano de fuga caso a cidade fosse atacada. Poderiam partir da muralha Maria e ir para algum lugar do distrito da muralha Rose. Após um raio cair e um tremor muito forte ocorrer, as mãos e logo após o rosto do titã se sobrepõem à muralha. E cara, nessas horas está bem clara a sua situação. Se aquela muralha tem 50 metros de altura e um titã passa essa altura, de cara você já deveria ir se preocupando com o alto risco de tentar pular essa muralha. Sem falar do estrago que ele poderia fazer se conseguisse, pois um chute já foi suficiente para destruir a entrada, possibilitando outros titãs passarem, além de pedras sendo arremessadas a outros lados e ter a alta possibilidade de você ser acertado por elas. Nesse caso, corra, porque não tem muito o que fazer. Como se criar de uma cidade pequena e longe do centro do estado, não há pessoas experientes para lidar com uma horda de titãs e pânico das cidades. A sorte do Eren é que ele está com a Mikasa, que se a situação piorasse, ela o ajudaria. Porém, como Eren demorou para tomar sua decisão de fugir enquanto dava tempo, sua mãe acaba presa nos escombros e morta por um titã. E Rhaenys leva Eren e Mikasa para longe dali. Seguindo a mesma ideia das pessoas construírem muralhas altas para sobreviver dos titãs, por que não construir cidades elevadas ao mesmo nível das muralhas? Com a mesma engenharia que construíram pilares das muralhas, poderiam ter feito mais pilares no meio das muralhas, para sustentar cidades sobre elas. Assim, mesmo que as muralhas fossem abertas, os titãs não alcançariam. Pois bem, como já criamos ideias de como sobreviver, o próximo passo é atacar, pois o real problema aqui são os titãs. Mesmo com cidades elevadas ou muralhas enormes, ainda assim o problema persiste. Então a primeira coisa a se fazer é entrar para a legião dos sentinelas. Eu sei, isso parece meio contraditório seguindo a ideia de sobrevivência. Porém, dentro das muralhas não podemos fazer nada, e os únicos que estão fazendo mais do que ficar esperando a morte são esses caras. E até porque eles recebem treinamento para usar o equipamento 3D, que serve para se igualar aos titãs. E também até descobrimos que o ponto fraco dos titãs é a nuca, portanto se há uma fraqueza há possibilidades. A primeira coisa menos mortal que consigo pensar são armadilhas. Uma muito interessante de se usar seria covas com cordas para fazer o titã tropeçar. Ao fazer essas covas, os titãs ao caírem poderiam ser atacados por soldados de prontidão, assim sem grandes riscos, pois vemos que os titãs não possuem lá aqueles reflexos. Outra ideia boa seria usar canhões com balas pontudas de ferro, pois vemos que sobre a muralha há alguns, e eles seriam muito úteis se houvesse uma melhora. A terceira seria abandonar a descrita muralha Maria, e através de obras transformá-la em uma espécie de forno, abrindo entrada para titãs menores passarem, fazendo buracos no chão cobertos com folhas e ao fundo carvão ou qualquer combustível para realizar uma combustão, e depois poderiam ser jogados à terra para o calor absorver mais, queimando assim todos os titãs que caírem dentro. Poderíamos também imitar um pouco a natureza, e em um distrito controlado espalhar diversas linhas de aço, fazendo o titã ficar preso e aproveitar a abertura para atacá-lo. E a última, porém mais perigosa, é atacar os titãs um a um, na base do estilete barra espada que eles usam. Com um treinamento pesado,
e com as pessoas certas, e também muito conhecimento e experiência, você seria capaz de atacar titãs com um grupo, usando abordagens de combate pré-determinadas e repetir isso até que não haja mais problemas. Ainda assim, você correria grandes perigos, já que outros que tentaram a mesma coisa não conseguiram e acabaram morrendo. Bom, essas foram as minhas ideias de como derrotar Attack on Titan, ou pelo menos como sobreviver nele. E se você gostou, se inscreva para me incentivar a trazer mais conteúdos assim. É isso, até a próxima.